bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha? Vamos aqui então para o nosso sétimo capítulo do livro Experiências de Quase Morte, do autor Edson Amâncio. Aqui com o tema do sétimo capítulo, Física Quântica, EQM e o livro Tibetano dos Mortos. Antes de iniciar a redação desse capítulo, veio à minha mente a ideia de reler o ensaio Os Limites da Ciência, do biólogo britânico Peter Medawar. Nobel de Fisiologia e Medicina em 60, Medawar foi inspirador e influência reconhecida de dois outros cientistas e materialistas convictos, o também britânico Richard Dawkins e o americano Stephen Jay Gould. Para Medawar, não há limite para o poder da ciência quando se trata de questões que realmente consegue elucidar. Mas, naquele seu famoso ensaio, Medawar enfatiza que a ciência não tem como responder às perguntas mais elementares, relacionadas com as coisas primeiras e últimas. Por exemplo, como tudo começou? O que estamos fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? Se existem respostas para essas questões, algo em que Medawar afirma não ter motivos para acreditar, devem ser transcendentais, ou seja, respostas que não surgem da experiência empírica nem necessitam ser validadas por esta. Tais respostas pertencem ao domínio dos mitos, da metafísica, da literatura imaginativa ou da religião. Confesso que sinto frio na barriga toda vez que releio os parágrafos de Medawar. Vão na contramão daquilo em que eu pensava acreditar no começo de meus estudos sobre EQMs. A realidade vivenciada durante uma experiência de quase morte é de interminável riqueza, e a linguagem dos homens não se aproxima da capacidade de comunicação de quem se encontra nesse estado. A vivência das EQMs não vê do maravilhoso, ao contrário, aproxima-se dele. E isso pode não ter a aparência da ciência. Desejo explanar as possibilidades espreitadas por cientistas que resolveram agarrar o touro pelos chifres e encarar as EQMs como possibilidade científica. Ainda assim, não vou recuar da predição de Medawar, olhando de relance para a metafísica. Gostaria de recomeçar pelo livro Tibetano dos Mortos. Minha primeira leitura desse texto foi em janeiro de 86. Confirmo pela anotação que fiz na primeira página. Depois de 22 anos, voltei a consultá-lo. Reli o prefácio de Carl Gustav Jung, que o suíço denominou Comentário Psicológico. Grifei este trecho. Nem o nosso conhecimento científico, nem a nossa razão podem acompanhar essa ideia. Hipótese da reencarnação. Há si e porém demais em seu enfoque. Além disso, sabemos infelizmente muito pouco acerca das possibilidades da existência contínua da alma individual após a morte. Tão pouco que nem sequer podemos conceber como pode alguém provar o que quer que seja a esse respeito. Sabemos, contudo, muito bem, a partir de fundamentos epistemológicos, que tal prova seria tão impossível quanto a da existência de Deus. A EQM de Jung. Ainda que o grande psicólogo que foi Jung teça comentários que aparentemente o afastam da metafísica contida no livro Tibetano dos Mortos, ele escreve na autobiografia a verdadeira EQM pela qual passou. No início de 1940, Jung sofreu um infarto cardíaco. Teve então nítida e profunda EQM, embora o termo só viesse a ser cunhado em 74. Durante a inconsciência, tive delírios e visões que provavelmente começaram quando, em perigo da morte, administraram-me oxigênio e cânfora. As imagens eram tão violentas que eu próprio concluí que estava prestes a morrer. Disse-me minha enfermeira mais tarde. O senhor estava como que envolvido por um ralo. É um fenômeno que ela observara às vezes nos agonizantes. Eu tinha atingido o limite extremo e não sei se era sonho ou êxtase. Fosse o que fosse, aconteceram coisas muito estranhas. Parecia-me estar muito alto no espaço cósmico, muito ao longe. Abaixo de mim, eu vi o globo terrestre banhado por maravilhosa luz azul. Via também o mar, de um azul imenso, e os continentes. Justamente sob os meus pés estavam o Ceilão, e na minha frente se estendia o subcontinente indiano. Meu campo visual não abarcava a terra, mas sua forma esférica era nitidamente perceptível e seus contornos brilhavam como prata através da maravilhosa luz azul. Em certas regiões, a esfera terrestre parecia colorida ou machetada de um verde que era escuro como prata oxidada.
Bem longe, à esquerda, uma larga extensão, o deserto vermelho alaranjado da Arábia. Era como se ali a prata tivesse tomado uma tonalidade alaranjada. Adiante, o mar vermelho e mais além, como no ângulo superior esquerdo de um mapa, pude ainda perceber uma nesga do Mediterrâneo. Meu olhar voltara-se sobretudo para essa direção, ficando o restante impreciso. Evidentemente, via também os cumes nevados do Himalaia, mas cercados de brumas e nuvens. Não olhava à direita. Sabia que estava prestes a deixar a terra. Mais tarde, informei-me de que distância deveria estar a terra para abarcar tão amplidão. Cerca de 1.500 quilômetros. O espetáculo da terra visto dessa altura foi a experiência mais férica e maravilhosa da minha vida. Após um momento de contemplação, eu me voltei. Postaram-me, por assim dizer, dando as costas ao Oceano Índico com o rosto voltado para o norte. Parecia-me agora virar em direção ao sul. Algo de novo surgiu no meu campo visual. A uma pequena distância, percebi no espaço um enorme bloco de pedra, escuro como um meteorito, quase do tamanho de minha casa, talvez um pouco maior. A pedra flutuava no espaço e eu também. Ocorreu-me algo estranho. Tudo o que tinha sido até então se afastava de mim. Tudo que eu acreditava, desejava ou pensava, toda a fantasmagoria da existência terrestre, se desligava de mim ou me era arrancado. Processo extremamente doloroso. Entretanto, alguma coisa subsistia, porque me parecia então ter ao meu lado tudo que vivera ou fizera, tudo que se tinha desenrolado à minha volta. Poderia da mesma maneira dizer, estava perto de mim e eu estava lá. Tudo isso, de certa forma, me compunha. Eu era feito de minha história e tinha certeza de que era bem eu. Eu sou o feixe daquilo que se cumpriu e daquilo que foi. Voltando ao livro tibetano. Jung, embora chamado para prefaciar essa obra tão famosa sobre a morte, o pós-morte e a reencarnação, começa justamente por falar da impossibilidade de comprovar as afirmativas do livro. Já o físico indo-americano Amit Goswami, antes de tentar uma explicação para o inexplicável do qual fala Jung, brinda-nos com divertidas anedotas de nossa curiosidade sobre sobrevivência após a morte física. Por exemplo, uma criança escreveu uma carta a Deus. Querido Deus, o que acontece quando a gente morre? Não quero morrer, só quero saber o que acontece. Outra anedota de Goswami. Um aspirante zen procurou um mestre e lhe perguntou o que acontecia após a morte. O mestre zen respondeu que não sabia. Mas você é um mestre, protestou o aspirante. Mas não um mestre morto, foi a resposta. O livro Tibetano dos Mortos é, na verdade, um guia para orientar os moribundos. Goswami tenta uma leitura científica do texto, aproximando-o da física quântica. Enfatiza a afirmativa do atual Dalai Lama. A morte proporciona um ponto de encontro entre o budismo tibetano e as modernas tradições científicas. Na obra, distinguem-se 6 estados de consciência, denominados bardos. 3 deles conduzem a pessoa em estados da vida, e os outros 3 correspondem a portais para estados do pós-morte. O primeiro bardo, por exemplo, é o nascimento. O segundo é a existência, entre a infância e a vida adulta, até o instante antes da morte, que é o terceiro bardo. É no quarto bardo que principia a jornada pela morte, o início de uma série de oportunidades para a alma que sai do corpo. Ainda que as pessoas que passaram por uma EQM não tenham estado verdadeiramente mortas, apenas bem perto da morte, aproximaram-se do terceiro bardo, ou seja, de quando a consciência deixa o corpo e consegue assistir ao que está em volta e ouvir o que dizem. A linguagem do livro tibetano é simbólica, e as notas explicativas da edição que usamos nos permitem navegar com um pouco mais de desenvoltura. O primeiro momento daquele bardo é a visão da clara luz. Aqueles que não tiveram instrução prévia suficiente não conseguem reconhecê-lo de imediato. Já os indivíduos que receberam os ensinamentos práticos serão postos em confrontação com a clara luz fundamental e sem nenhum estado intermediário. Quando o princípio de consciência houver saído do corpo, ele dirá a si mesmo: estou morto ou não? E não conseguirá determiná-lo. Ele vê os familiares e circunstantes como os via antes. Ouve inclusive os lamentos. Um pouco de física quântica.
Ao aceitar o desafio de tentar conhecer até onde os conhecimentos da física quântica poderiam estar relacionados com as EQMs, foi buscar ajuda não só em Goswami, mas também em Pim van Lommel, Erwin Schrödinger e principalmente John Eccles, em seu famoso livro Cérebro e Consciência. Diz Eccles: espero-se que um cientista tenha conhecimento completo e profundo, em primeira mão, de alguns assuntos e, portanto, que não escreva sobre nenhum tópico no qual não seja mestre. Isso é considerado algo como la noblesse oblige. Para o propósito presente, peço licença para renunciar à la noblesse, se há alguma, e ser liberado da obrigação resultante. Eccles foi provavelmente o cientista laureado que mais tempo e energia dedicou a buscar a explicação final para aquilo em que esse australiano sempre acreditou: a interação entre a mente e o cérebro, sem um viés materialista. Contestador irredutível da hipótese materialista para explicar as relações mente-cérebro. Eccles foi enfático ao afirmar: desde os anos 50, eu e Sperry, o neurobiólogo americano Roger Sperry, Nobel de Fisiologia e Medicina em 81, não paramos de contestar a interpretação materialista da ciência do cérebro, mas a nossa mensagem tem sido ignorada. Os materialistas continuam a ocupar, como sempre, um lugar de destaque, porque acreditam piamente num sistema de crenças dogmáticas que os mantém presos a uma ortodoxia quase religiosa, como se percebe na metafísica materialista de Edelman. O subtítulo da edição portuguesa de Cérebro e Consciência é o Self e o Cérebro. No entanto, o título original contém um possessivo, How the Self Controls Its Brain, o que se traduziria como o Self controla o cérebro dele. Eccles explica que aquele título não foi escolhido ao acaso. A hipótese segundo a qual a consciência pode efetivamente controlar o cérebro, no que diz respeito à intenção e atenção sobre o acesso àquilo que cada um de nós sabe desde a infância até a idade adulta, isto é, o domínio do cérebro pela consciência. A vontade modifica a atividade espaço-temporal da estrutura neuronal, exercendo campos de influência espaço-temporais, que se tornam efetivos graças à função incomparável de detecção do córtex cerebral em fase ativa. Isso pode parecer misterioso, abstruso, mas para esclarecimento, retomemos a menção que, no capítulo 3, o fantasma na máquina, fiz da estimulação magnética transcraniana. Quando o estímulo gerado no aparelho atinge a área motora, a mão se movimenta aleatoriamente, isto é, faz um movimento involuntário estereotipado. Caso solicite ao paciente que movimente a mão, tentando bloquear o movimento provocado pela estimulação do córtex, ele não consegue. No entanto, sua vontade é capaz de movimentar a mão de forma coerente e coordenada. Ou seja, a vontade se manifesta no córtex como um comando. Mova a mão, e ela se move. Estimula-se o córtex motor com o aparelho. A mão se movimenta, sem coordenação, apenas obedecendo ao estímulo elétrico no córtex motor. Como discutido antes, esse experimento simples demonstra que um estímulo elétrico aplicado corretamente sobre o córtex desencadeia o movimento na mão contralateral. Essa é a prova irrefutável de que tal área é responsável pelo movimento desencadeado. A intenção do paciente movimentar sua mão desencadeia o movimento harmônico intencional. O paciente consegue movimentar intencionalmente a mão oposta e tentar agarrar com ela e impedir o movimento da mão estimulado pelo aparelho. Esse ato não consegue inibir o movimento estereotipado da mão sob o comando do aparelho. Não há nenhuma dúvida quanto às conclusões explicitadas. A questão que permanece é como a intenção, a mente, consegue provocar o movimento. Evidentemente, o comando voluntário da mente exerce uma ação na área motora, responsável pelo movimento, e o faz de tal modo que o resultado acontece de acordo com a intenção do paciente. Como isso é possível? Eccles declarou: entrei na década de 80, com mais de 80 anos, sem ter satisfeito a minha busca de uma vida inteira. Chegou-se a um consenso geral que nos movimentos voluntários, o eu consciente pode provocar acontecimentos neuroniais. Mas o como dessa operação continuava a escapar-nos. Embora frustrado com isso, Eccles não desanimou. Em 84, para seu contentamento, chegou-lhe às mãos o livro The Miracle of Existence, Milagre da Existência, do físico quântico germano-americano Henry Margenau.
de quem Eccles assinalou o seguinte parágrafo: o espírito, a mente, pode ser considerado um campo no sentido físico do termo, mas é um campo não material, e talvez o que mais se aproxima dele seja um campo de probabilidade. Nem é necessário que contenha energia para explicar todos os fenômenos conhecidos em que o espírito interage com o cérebro. Eccles é impiedoso com os neurocientistas e filósofos materialistas como Crick e Koch, Dennett e Edelman, que afirmam ser a consciência mero produto dos neurônios. Já com o físico matemático inglês Roger Penrose, mostra-se mais tolerante e sublinha algumas citações de A Mente Nova do Rei, como esta: a imagem de um mundo governado pelas regras da teoria clássica e quântica, tal como as entendemos atualmente, é verdadeiramente adequada à descrição do cérebro e do espírito. Da mente? Eccles faz uma pergunta que considera fundamental. Como um objeto material, um cérebro, pode efetivamente evocar a consciência? Essa é, afinal, a pergunta que me faço ao longo de todo esse livro. Penrose refaz a pergunta de Eccles. Como é que uma consciência, pela ação da sua vontade, influencia efetivamente o movimento das coisas materiais? Esses são os aspectos passivos e ativos do problema espírito-corpo. Parece que temos no espírito algo imaterial que, por um lado, é evocado pelo mundo material e, por outro, é também capaz de influenciá-lo. Conclui Penrose. A consciência é para mim um fenômeno de tal importância que não posso acreditar que se trate apenas de uma coisa que apareceu de forma acidental, como resultado de um cálculo complicado. É o fenômeno através do qual a própria existência do universo é tornada conhecida. Pode argumentar-se que um universo governado por leis que não admitem a consciência não é um universo. Diria mesmo que as descrições matemáticas do universo, propostas até agora, devem falhar nesse critério. O fenômeno da consciência é o único capaz de dar existência efetiva a um suposto universo teórico. O grande físico teórico austríaco Erwin Schrödinger, depois de analisar exaustivamente as afirmações de Kant sobre a mente formar uma ideia do mundo, conclui: a experiência, como a conhecemos, indubitavelmente força a convicção de que não pode sobreviver à destruição do corpo, a cuja vida, como a conhecemos, está inseparavelmente ligada. Então, não deverá existir nada após a vida. Não da maneira da experiência que conhecemos, que necessariamente ocorre no espaço e no tempo, mas numa ordem de aparência em que o tempo não desempenha nenhum papel. Essa noção de depois não tem significado algum. O pensamento puro não pode, é claro, oferecer-nos uma garantia de que exista esse tipo de coisa, mas pode remover os evidentes obstáculos para que o concebamos como possível. É isso que Kant fez com sua análise, e é aí, em minha opinião, que reside a sua importância filosófica. Podem esses novos conhecimentos da física quântica nos aproximar da compreensão da consciência? Não me parece que os físicos quânticos dediquem seus preciosos momentos a refletir sobre a consciência, tema mais afeito à psicologia e à neurociência. Após a leitura das últimas publicações sobre a consciência, porém, evitar a física quântica teria sido deixar esse texto desatualizado antes mesmo de ser publicado. Não me faltou ânimo para mergulhar nessa fascinante matéria. Por estar fortemente convencido de que a melhor compreensão dos principais postulados da física quântica nos ajudaria a estabelecer uma relação, quiçá uma explicação científica aceitável para as EQMs, decidi registrar os conceitos básicos sobre essa matéria que possam interessar uma explicação não reducionista das experiências de quase morte. Gostaria imensamente de expressar a leveza ao falar de física quântica. Tentarei fazê-lo, mas antes de tudo, quero lembrar o alerta do físico dinamarquês Niels Bohr. Se você não fica chocado com a física quântica, é porque ainda não a entendeu. A física quântica surgiu no início do século XX, quando cientistas quiseram mensurar o comportamento das duas partículas subatômicas então conhecidas, elétrons e prótons, e perceberam que elas não obedeciam às leis da física clássica. Vejamos como esse conhecimento pode contribuir para a interpretação das EQMs. Um dos aspectos mais curiosos descritos pelas pessoas que viveram a experiência de quase morte é a visão da própria vida, como num filme em que cada detalhe é revisto. Segundo tais depoimentos,
tudo parece conectado a todo o resto. Essa interconexão pode ser comparável àquilo que na física quântica denomina-se entrelaçamento ou emaranhamento quântico, como se assinala no livro de Van Lommel. Os acontecimentos passados parecem estocados e disponíveis quando a mente se volta para eles. O tempo não representa absolutamente nada. Tudo parece existir no eterno presente. Tudo indica que o que vale para o tempo vale para o espaço. As pessoas que vivem uma EQM podem, desde que elas pensem ou desejem, estar em qualquer momento do passado e retornar ao presente. Assim, a mente parece conter tudo ao mesmo tempo, numa correlação entre essas informações e a física quântica. É uma interconexão sem tempo nem espaço que se denomina não-localidade. Durante uma EQM, a realidade vivenciada não se parece em nada com a realidade cotidiana, muito menos com o sonho. Os pacientes negam veementemente que tudo aquilo se assemelha a um estado onírico. É muito mais real do que o sonho. Todos referem. Além disso, vários dentre eles suscitam imagens do futuro pessoal ou coletivo. Com o passar do tempo, muitas de tais previsões foram confirmadas. Essas pessoas confirmam que uma experiência não local aconteceu durante o período em que se encontravam fora do corpo, a partir do instante que a consciência, independentemente do corpo, deu acesso imediato a qualquer lugar para onde o pensamento do indivíduo o levou. Por exemplo, após um acidente de carro, o paciente Amaury, por nosso entrevistado, viu seu corpo, desacordado, lançado a mais de 10 metros do veículo acidentado, ser coberto por folhas de jornal. Algum tempo depois, já refeito do acidente de volta à sua casa, ouviu da esposa que, em sonho, ela comparecera ao mesmo ambiente que Amaury descreveu durante sua EQM. A verossimilhança com o ambiente era tal que, segundo ela, foi abordada pela mesma pessoa que recebeu seu marido naquele local, que lhe disse: "Calma, vai dar tudo certo." A ideia que esse fato nos dá é de que, de alguma maneira, a esposa em sonho teve contato com o que acontecia com o marido naquele momento, embora eles não tenham se avistado. Assim, parece possível haver uma conexão não local com a consciência de outra pessoa, da mesma forma que com os pensamentos e sentimentos de amigos e familiares mortos, e comunicar-se com eles por uma espécie de telepatia. É possível comprovar cientificamente o entrelaçamento não local da consciência? Em 94, na Universidade Nacional Autônoma do México, o neurofisiologista Jacobo Zilberbaum demonstrou a comunicação não local entre dois cérebros. No experimento, primeiro se relacionaram os dois participantes, fazendo que meditassem juntos para manterem comunicação direta. Depois de 20 minutos, foram separados, ainda mantendo a intenção de estar unificados, e colocados em gaiolas de Faraday, tipo de câmara que impede a passagem de ondas eletromagnéticas. Cada um foi ligado a um aparelho de eletroencefalograma. Um dos participantes foi submetido a uma série de flashes, o que provocou uma atividade cerebral que foi registrada por seu EEG. Verificou-se então que o EEG ligado a outra pessoa registrou um potencial evocado, semelhante ao do cérebro estimulado pela luz. Em 2004, a neurocientistas Leanna Standish e seus colegas da Universidade de Boston realizaram um experimento semelhante com 60 voluntários. Além do registro eletroencefalográfico ter ocorrido simultaneamente em dois investigados afastados 10 metros um do outro, os voluntários foram submetidos ao mesmo procedimento em câmaras de ressonância magnética funcional. E em vários deles, a simultaneidade dos registros apareceu na RMF. A experiência foi repetida com duas outras pessoas, que não haviam meditado em conjunto nem tinham intenção de se manter unificadas. O estímulo produzido numa delas não se manifestou na outra. Em correspondência recente com a professora Standish, a propósito de EQMs ocorridas durante crises epilépticas, argumentei que possivelmente os desarranjos ocorridos no cérebro de pacientes com epilepsia explicariam os fenômenos descritos nessas experiências, mas que o lobo temporal não poderia ser responsabilizado por aquelas ocorridas em pacientes durante parada cardíaca. Eu quis saber a opinião dela sobre a possibilidade da comunicação não local, como proposto pela física quântica nos relatos de pessoas que tiveram EQM.
A resposta foi curta e objetiva. Penso que o entrelaçamento quântico existe tanto para objetos macroscópicos como para partículas elementares, segundo o Teorema de Bell e a física experimental de 1980 em diante. A mente provavelmente não se encontra dentro do cérebro. Ela é extensa e talvez não requeira um cérebro funcional para se manifestar. O psiquiatra alemão Hans Berger, inventor do eletroencefalograma, com certeza ficaria exultante ao tomar conhecimento dessa pesquisa. Berger levava uma vida interior a qual ninguém tinha acesso. Buscava ideias científicas ousadas e muito além de seu tempo. Uma delas se relacionava ao episódio que lhe tinha ocorrido aos 19 anos, quando cumpria o serviço militar na cavalaria. Durante um treinamento pela manhã, sua montaria empinou e Berger caiu em frente a uma peça de artilharia em movimento, puxada por 6 cavalos. Na hora, teve certeza de que morreria, mas sobreviveu ileso. Na noite daquele dia, recebeu um telegrama do pai perguntando-lhe como estava. A família morava a uns 5 quilômetros de onde Berger se encontrava, e foi a primeira e única comunicação desse tipo que ele recebeu na vida. Mais tarde, soube que a irmã mais velha, com a qual tinha enorme afinidade, havia insistido para que o pai entrasse em contato com ele, pois um medo intenso pela segurança do irmão tinha se apossado dela pela manhã. Berger ficou convencido de que, de alguma forma, o terror que havia sentido na hora do acidente chegou à irmã. Muitos anos depois, escreveu: "Foi um caso de telepatia espontânea, em que, no momento de perigo, ao contemplar a própria morte, transmiti meus pensamentos e em que minha irmã, que era especialmente próxima a mim, atuou como receptor." Depois disso, Berger ficou obcecado em entender como a energia do pensamento humano se transmitiria de uma pessoa a outra. Embora o resultado da experiência de registro de descargas eletroencefalográficas em indivíduos separados que Greenberg Zilberbaum realizou tenha sido muito criticado no meio científico devido ao protocolo e à metodologia empregados, outros pesquisadores, em laboratórios diferentes, obtiveram as mesmas correlações entre EEGs. Pesquisas semelhantes realizadas com registro de MRF colocaram em evidência uma ação não local entre os cérebros de 2 indivíduos isolados, como no experimento de Standish e seus colaboradores. Utilizando o estímulo por laser, uma pesquisa idealizada em 2004 por Rita Pizzi e seus colegas do Instituto de Pesquisa de Células-Tronco no Laboratório Médico Universitário DIBIT San Rafael, em Milão, demonstrou o fenômeno da não localidade em culturas de neurônios humanos separados. Para Goswami, esses experimentos indicam principalmente a não localidade da consciência quântica. O fato dessa experiência ter sido repetida em várias pesquisas atesta seu caráter científico. Nas pessoas que não tiveram a intenção de se comunicar, o resultado foi negativo. Um disparo luminoso num deles desencadeia o potencial elétrico registrado pelo aparelho de eletroencefalograma no sujeito da experiência, mas não na outra pessoa. Como podemos explicar tais resultados? Se há possibilidade de comunicação de um cérebro com outro de maneira instantânea e sem a interferência de um cérebro com outro, e sem interferência de efeitos eletromagnéticos, como negar uma sutil comunicação no local entre os 2 cérebros? Segundo vários relatos de EQM, essas vivências adquirem, de início, para surpresa do paciente, aquela possibilidade de conexão no local. Espontaneamente, a pessoa consegue comunicar-se fora do tempo e do espaço, capacidade que ela atribui a uma sensibilidade intuitiva aumentada. Qual deveria ser a explicação para a espécie de comunicação que alguns referem como pressentimento, sobretudo imediatamente à morte de uma pessoa querida? No final de uma palestra sobre EQM que proferi em Santos, um jovem psicólogo me abordou para relatar o estranho fato de que, durante uma viagem à Espanha, de repente fixou o pensamento na imagem do irmão, que estava no Brasil e acabava de morrer durante um ataque cardíaco. Relatos como esses são bastante frequentes. Outros exemplos aparentemente inexplicáveis que nos levam a pensar em certa independência da consciência diante do cérebro são os relatos de pacientes que apresentaram a chamada lucidez terminal, a qual já encontramos no capítulo anterior, ao tratar dos resultados de Bruce Grayson. Fenômeno raramente descrito na literatura médica, consiste, vimos, no fato de que pacientes
terminais com doenças neurológicas ou psiquiátricas, como Alzheimer, tumor cerebral, acidente vascular cerebral ou meningite, apresentam dias, horas ou minutos antes da morte uma lucidez mental surpreendente. Com certeza, a melhor compreensão desses fatos traria mais esclarecimento sobre a relação mente-cérebro. Diante deles, a pergunta que se impõe não diverge daquela que a falta de explicação para a exacerbação da consciência durante o McM também suscita. Como alguém com o cérebro seriamente danificado por tumor cerebral, AVC, doença de Alzheimer, meningite, pode apresentar estranha e inesperada lucidez momentos antes da morte? O exemplo histórico é representado pelas pesquisas do médico austríaco Julius Wagner. Ele observou que sintomas de desarranjo, como delírios e alucinações, diminuíam às vezes, durante febre alta. Essas experiências foram confirmadas por outros autores. Wagner então desenvolveu terapia febril para tratar os delírios de pessoas com neurosífilis. A febre era provocada pela inoculação do bacilo da malária. Wagner recebeu por isso o Nobel de Medicina em 1927. Devido aos riscos e complicações, a técnica foi posteriormente abandonada. Como vimos até aqui, estudos científicos parecem indicar que alguns aspectos das experiências de quase morte correspondem e são semelhantes a certos princípios de base da física quântica. Poderia a teoria quântica explicar as conexões entre consciências de seres vivos ou mesmo com os mortos? Ao mesmo tempo, poderia explicar os fenômenos não locais com a visão de cenas passadas e de acontecimentos futuros, já que do ponto de vista das pessoas durante EQMs, o passado, o presente e o futuro podem ser vividos simultaneamente? De acordo com a física clássica, nossa realidade objetiva é regida por princípios bem definidos. Tudo que há em nosso mundo está contido numa estrutura imutável de espaço e tempo, com base em leis imutáveis que podem ser expressas por ideias sem ambiguidade sobre a realidade, a causalidade, a continuidade e a localidade. A física clássica se alicerça na ideia de que a realidade percebida no mundo físico é a realidade objetiva. No entanto, quando se trata da física quântica, novos conceitos são incorporados em nosso conhecimento. Superposição, complementaridade, princípio da incerteza, entrelaçamento e não localidade, salto quântico e colapso são alguns deles. Todos são relativos ao mesmo problema. Algumas observações não podem ser feitas em termos absolutos. Quando um objeto quântico não é observado, ele não tem nem localização definida no tempo e no espaço, nem nenhuma das outras propriedades fixas que a física clássica atribui aos objetos. Mas existe uma série de observações possíveis, que são denominadas ondas de probabilidade. Vejamos o exemplo da luz. Conforme o protocolo de observação, ela se comporta ora como partícula, ora como onda, mas jamais como as duas coisas ao mesmo tempo. Esse fenômeno é denominado complementaridade. Ondas e partículas são os aspectos complementares da luz. As experiências que demonstraram o fenômeno foram feitas em laboratório, com a utilização de um fóton isolado. Segundo Goswami, as ondas são ondas num domínio situado fora do espaço e do tempo. Quando as medimos, elas aparecem como partículas no espaço e no tempo. Dessa forma, os objetos quânticos são considerados ondas de possibilidade. Goswami, mais uma vez, vem em nosso auxílio com sua conceituação didática. Começa por definir quantum, termo usado pela primeira vez pelo físico alemão Max Planck. O quantum pode ser considerado uma partícula elementar e irredutível da matéria. Dessa forma, um fóton é um quantum de luz. Outro conceito fundamental, descrito por Bohr, é o chamado salto quântico. Quando um elétron salta de uma órbita atômica para outra, ele não passa pelo espaço entre essas órbitas. Seu movimento é descontínuo. Por fim, chegamos ao conceito de colapso quântico. Quando uma onda é observada, ela se transforma em partícula. A esse fenômeno dá-se o nome colapso. Uma conclusão muito interessante de Goswami. A física quântica, e todos os cientistas acreditam nela atualmente, diz que a natureza, a realidade, tem dois domínios, um dentro e outro fora do espaço e do tempo.
e o domínio fora do espaço do tempo é detectável experimentalmente. A comunicação feita nesse domínio é instantânea e sem sinal. Ao imaginar a consciência como não local, da forma como preconizam alguns físicos quânticos, veio-me à lembrança Solaris, um romance de ficção científica do polonês Stanisław Lem. O livro, de 61, foi magnificamente filmado nos anos 70 pelo russo Andrei Tarkovsky, e é uma nítida alegoria do poder da mente humana. Um jovem psicólogo é enviado ao planeta Solaris para esclarecer uma série de estranhezas ocorridas com os tripulantes estacionados ali, inclusive a morte de um deles. Chega à nave e espanta-se com o estranho comportamento dos dois tripulantes remanescentes, que de início parecem questionar a própria existência do recém-chegado, como se ele fosse uma miragem. Depois tentam adverti-lo das coisas esquisitas que poderiam acontecer por causa do oceano pensante de Solaris. O psicólogo vê o vulto de uma mulher andar pela nave. Assustado, procura barricar a porta de seu alojamento, empilhando pesadas malas para obstruir a entrada. No meio da noite, desperta com uma linda mulher deitada ao seu lado. Ninguém menos que sua mulher, a qual morreu 10 anos antes. A consciência dominante no planeta, representada pelo oceano, recria, assim, objetos e pessoas na mente dos visitantes. Tanto o livro quanto o filme poderiam alimentar os argumentos do materialismo científico. Ou seja, durante o McM, a visão de pessoas queridas que já morreram nada mais seria do que a criação da própria mente com base em lembranças arquivadas em cada um. Final do capítulo número 7.